só para mim, mas como para mim e para o meu marido, juntos, formarmos, então, sobre 2 dogmas. Hoje nós vamos falar sobre... Bom, meu nome é Natália, perdão. Eu tenho um filhinho, Miguel, ele vai fazer 10 meses essa semana, mas ele está enorme. Oi! Tá com um tamanho, para vocês terem ideia, de 1 ano e meio, então ele é gigante, enorme. Pensa em minhas costas como é que estão. Mas essa noite foi boa, então eu estou feliz. E, bom, depois o Marcos se apresenta aí para vocês, né? Então nós vamos falar sobre hoje 2 dogmas marianos, que eu sou muito fã, que é da Imaculada Conceição e da Assunção de Nossa Senhora. Pode passar, amor. Vem cá. É você, né? Vocês estão muito altos também. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Marcos, eu sou marido da Natália e eu também fiz a consagração na primeira turma. Obviamente também sou pai do Miguel, né? E eu participei do Dom Bosco Júnior. A gente saiu quando o Miguel nasceu para a gente se dedicar melhor a nosso outro chamado, que é paternidade, maternidade. E eu achei interessante essa questão dos... Quem teve aqui na aula passada, na formação passada? Na verdade, quem não teve. Então, eu acho que foi a Bordinassi, né? Ela explicou o que são os dogmas. Então, para quem não teve, eu vou explicar de uma maneira muito rápida, mas eu sou um cara muito cético, então eu precisei de um empurrãozinho assim para realmente falar, não, os dogmas são isso mesmo, né? Mas vamos começar com o negócio aqui, ó. Dogma não são apenas doutrinas, são verdades de fé, verdades incontestáveis, pois foram reveladas por Deus, atestados pela igreja. Todo dogma é uma verdade de fé, mas nem toda verdade de fé foi proclamada um dogma. O que isso quer dizer? O que é um dogma? A igreja, inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo, fala por Deus: isso aqui aconteceu, isso aqui é um dogma. A partir desse momento, nós não podemos mais duvidar dos dogmas, porque não foi a igreja que falou, foi Deus que falou. Então, a partir do momento que a igreja coloca um dogma, né, também não é assim, o Papa acorda um dia lá e fala: hoje eu acordei feliz aqui, eu vou proclamar um dogma. Não é assim que funciona. Tem às vezes são séculos de discussão, são séculos de algo que a igreja já estava trazendo, tá? Já vinha acreditando, até mesmo que ali está a verdade, está ali. Nem todo dogma é uma verdade, mas nem toda verdade de fé é um dogma. Porque, por exemplo, esses dogmas já eram verdade para a igreja há muito tempo, mas às vezes tinha uma discussão ali, a igreja falou: cheia de discussão, isso é um dogma e isso é verdade. Aí tem uma situação, como eu falei, que eu sou muito cético, que acontecia muito. Vinho, né? Eu quero que vocês prestem muita atenção, mas levem com cuidado o que eu vou falar aqui, porque eu não quero causar discórdia entre nós, entre protestantes, entre pessoas que não acreditam nos dogmas. Mas é importante, porque muitas discussões que às vezes a gente teve, que os protestantes vêm falar com a gente, falam: eu só acredito na Bíblia. A Bíblia, só a Bíblia, então o que a igreja fala, isso aqui para mim é irrelevante, né? Nossa Senhora não foi concebida sem pecado, Nossa Senhora não foi virgem. E daí vem uma questão: da onde veio a Bíblia? Alguém sabe dizer da onde que veio a Bíblia? Da onde veio a Bíblia? A Bíblia veio da Igreja Católica. A Bíblia foi inspirada por Deus, realmente. Foi Deus que escreveu a Bíblia. Mas quem trouxe a Bíblia até... Os evangélicos acham às vezes que a Bíblia caiu do céu, né? Paulo Ricardo caiu com o zíper tudo do céu, eles pegaram aqui. Não é assim que funciona. A Bíblia, ela foi durante anos e anos sendo guardada pela igreja. Os monges copistas iam copiando os pergaminhos. E quando os escritores, né, são considerados os agiógrafos, eles escreveram a Bíblia, o Espírito Santo não chegou
aqui no ouvido deles e cochichou. Viu? Escreve isso. Não é assim que funciona. Eles estavam inspirados pelo Espírito Santo, inspirados por Deus. Mas eles escreveram, até mesmo que dá para a gente perceber que tem escritas às vezes um pouco melhores, um pouco piores, tá? Então, a igreja ao longo dos séculos tinha já o cânon das Sagradas Escrituras, e isso foi inspirado pelo Espírito Santo que a Igreja Católica trouxe a Bíblia que a gente tem hoje. Então, não acreditar na igreja, não acreditar no que a igreja fala, é não acreditar na Bíblia. Então é muito fácil, né, a gente falar às vezes, não, eu só acredito no que está na Bíblia. Mas a Bíblia, Jesus é a palavra viva. E nada é capaz, uma Bíblia não é capaz, a Bíblia não é capaz de conter tudo que Jesus tinha para falar para a gente, tudo que Deus tem para falar para a gente. Então a igreja vem até hoje nos trazendo os dogmas, que são verdades reveladas por Deus, tais como a Bíblia. Tá? Então, por que é importante a gente trazer esse conceito? Para não cairmos, às vezes, falando assim, a gente vai apresentar. Tudo que a gente vai falar, tem na Bíblia. Tem fundamento bíblico. Mas a partir do momento que a gente vem com essa pergunta, a gente já está indo para o outro lado. Que até tem um vídeo do Padre Paulo Ricardo que eu vi, eu estava passando no meu Instagram, e ele passou, eu até quis trazer para vocês entenderem essa questão, né? Ele, sem sombra de dúvida, ele explica muito melhor do que eu. A pessoa pergunta, onde está na Bíblia? De repente, se você aceita essa pergunta, você sem querer já foi para o terreno do adversário, porque a pergunta já está errada. Porque o pressuposto da pergunta é o seguinte: tudo tem que estar na Bíblia. Mas quem foi que disse que tudo tem que estar na Bíblia? Nós católicos não cremos nisso. Uma coisa é dizer que a Bíblia é valiosa, outra coisa é nós acharmos que a Bíblia é uma caixinha de resposta que tem que ter resposta para tudo, porque não é assim. É difícil você crer na Bíblia se você não crê antes na igreja. Veja o nosso credo, não existe em lugar nenhum creio na Bíblia, porque está escrito lá, creio na igreja. Deus é autor da Bíblia, porque Deus é autor da igreja. Ou seja, Deus fez uma igreja. Agora, essa igreja foi o instrumento que Deus usou para escrever a Bíblia. Então a pergunta não é onde está na Bíblia que eu posso batizar a criança. Mas a pergunta é, a igreja que Jesus deixou nesse mundo batiza crianças desde sempre? Essa é a tradição da igreja? E com que fundamento a igreja batiza as crianças desde sempre? E entre os vários fundamentos, existe também um fundamento bíblico? Aí sim, nós estamos no ambiente católico. Aí nós estamos do lado de cá. Não sei se vocês conseguiram entender. A gente não está desmerecendo, obviamente, quem somos nós para desmerecer a Bíblia, né? Obviamente a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia que a gente lê na missa todo santo dia. A Bíblia é a palavra de Deus, mas não só a Bíblia. Então entendam isso, que nós, a igreja católica, a igreja que sim, de muitos pecadores, a igreja de Pedro, que negou Jesus por 3 vezes, a igreja que falha muito e tem seus altos e baixos, mas a igreja que tem a promessa de Cristo, que não prevalecerá as portas do inferno sobre a igreja, que a igreja se manterá firme. Então, a gente precisa crer na igreja católica, porque sem crer na igreja católica, a gente não consegue sequer crer na Bíblia. Então, eu só quis trazer essa questão sobre os dogmas, para a gente entender, e a gente vai apresentar todos os fundamentos bíblicos que temos também, mas que não nos apeguemos só a isso. E quando vier um campo de discussão, a gente possa defender a nossa fé. Porque essa pergunta que o Padre Paulo Ricardo falou, de quando as pessoas, mas onde está na Bíblia? Na verdade, eles já estão querendo contestar a nossa fé. Tá? Aí a resposta geralmente que recebe de mim é: que Bíblia? A Bíblia da igreja. A Bíblia que a igreja que guardou durante anos, a Bíblia que a igreja escolheu, né? A igreja tinha os livros de Tomé, por exemplo, né? O Evangelho de Tomé, que não foi colocado na Bíblia, que a igreja entendeu que não era uma obra ali de Deus, não era uma obra muito importante, mas não era falada por Deus, né?
várias cartas que deixaram de estar na Bíblia, são utilizadas, mas não estão na Bíblia. Então foi a igreja, inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que fez essa seleção que hoje nos dá, principalmente o Novo Testamento, os 27 livros. Perfeito? Agora, a gente vai adentrar os dogmas. Então, o primeiro dogma que nós vamos conversar é sobre o dogma da Imaculada Conceição. Para adentrar... Então, peraí, gente. Existem 4 dogmas marianos. 2 foram falados na última aula, na última formação, para quem não estava aqui. Então, Maria, que é mãe de Deus, e virgindade perpétua de Nossa Senhora. Tá? Maria, mãe de Deus, o próprio nome já diz, Maria é mãe de Deus. Maria, mãe de Jesus, pela Trindade são um só, então, Maria, mãe de Deus. Se vocês tiverem algumas dúvidas, tem lá, acho que está gravado, tá? E sobre a virgindade perpétua, que Maria permaneceu virgem antes, durante e após o nascimento de Jesus Cristo, tá bom? Não trouxe spoilers aqui de Imaculada Conceição e Assunção, nós vamos ver agora. Então, Imaculada Conceição. Pode passar. Primeiro, antes de adentrar fundamentos bíblicos, história, enfim, interpretações, nós precisamos entender o significado das 2 palavras. Então, Imaculada vem do latim, Immaculata, sem mácula, mancha. Então, Maria sem mancha do pecado. O que isso significa? Nossa Senhora, ela foi preservada de toda a contaminação do mal desde o primeiro instante da sua concepção. Então, Nossa Senhora Imaculada, e Conceição significa concepção, o instante em que a vida começa. Então, refere-se ao momento preciso em que Maria foi concebida no seio de sua mãe, Santa Ana. Então, sim, existiu uma relação sexual entre São Joaquim e Santa Ana, né, um ato humano, porém, a partir daquele momento, Nossa Senhora então foi isenta, preservada de todo o pecado original. Pecado original, pecado mortal, Nossa Senhora viveu durante toda a vida dela sem pecado, tá? Como que a gente pode se aprofundar nisso a partir de agora? Trago algumas raízes bíblicas, então, para a gente ler e estudar. Não sei se vocês trouxeram a Bíblia, mas quem trouxe, não sei se tem no celular também, eu gostaria que vocês abrissem, então, em Gênesis 3, versículos... Cadê? Tá aqui. Gênesis 3, está lá no começo. Primeiro livro. Eu ia ler só o versículo 15. Mas, assim, tem muita coisa para a gente conversar antes disso. Então, é uma leitura um pouquinho longa, mas eu vou ler, tá? Lá, então, Gênesis 3, versículo 1. Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o 15. Posso ler? Todo mundo conseguiu abrir? Sim. A serpente, eu tô com a pastoral, tá, gente? Pode ser que mude para algumas versões. A serpente era a mais esperta das feras do campo, que Javé Deus havia feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: é das frutas das árvores do jardim que nós comemos. Só da fruta da árvore que está no centro do jardim é que Deus disse: não devem comer nem tocar nela, senão vocês vão morrer. A serpente disse: vão morrer coisa nenhuma. Deus sabe que vocês, no dia que comerem dessa fruta, seus olhos vão se abrir e vocês se tornarão como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que a árvore era boa para comer, atraente aos olhos, uma árvore apetitosa para dar sabedoria. Apanhou a fruta e comeu, e a ofereceu ao homem dela a seu lado, que também comeu. Então os olhos de ambos se abriram
e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e fizeram tangas. Depois, ouviram o ruído de Javé Deus, que passeava no jardim à brisa do dia. O homem e sua mulher se esconderam da presença de Javé Deus entre as árvores do jardim. Javé Deus chamou o homem. Onde você está? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e tive medo, porque estou nu e me escondi. Javé Deus continuou: e quem lhe mostrou que você está nu? Será que comeu da árvore da qual lhe proibi comer? O homem respondeu: a mulher que me deste por companheira, foi ela quem me deu a fruta e eu comi. Javé Deus disse à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Javé Deus disse à serpente: por causa do que fez, você será o mais amaldiçoado de todos os animais domésticos e de todas as feras do campo. Terá de se arrastar sobre o ventre e de comer pó todos os dias da vida. Porei inimizade entre você e a mulher, entre seus descendentes e os descendentes dela. Eles procurarão esmagar-lhe a cabeça e você tentará morder-lhes o calcanhar. Palavra do Senhor. A gente não precisa se apegar só ao último versículo. De porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência dela, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Toda passagem aqui, ela é muito interpretativa, tá? Por quê? O que eu preciso começar falando para vocês? A nossa Bíblia fala da língua portuguesa mesmo, né? Quando ela foi traduzida para o português, ela veio do latim, que veio do grego, que veio do hebraico, o Antigo Testamento. Então ele foi todo escrito no hebraico e o Novo Testamento no grego. Quando a gente vai fazendo traduções atrás de traduções e traduções atrás de traduções, algumas palavras elas se perdem, né? E elas podem mudar o gênero da palavra propriamente dita ou de alguma síntese, enfim. Então, o que eu preciso trazer aqui para vocês? Temos muitas imagens de Nossa Senhora esmagando a cabeça da serpente, né? Não sei se todo mundo já viu, mas nós temos. É uma interpretação desse versículo. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então é Nossa Senhora lá esmagando a cabeça da serpente. O que a gente precisa ficar atento aqui? Que esta, ela não se refere à mulher. Ela se refere à descendência da mulher. Na língua portuguesa, esta se refere ao último que foi falado. Então nós estamos falando, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Passa para a próxima. Então ali, quando a gente fala e a dela, é a descendência dela. Quem que é a descendência de Nossa Senhora? Jesus. Então é Jesus, consequentemente ao lado de Nossa Senhora, que esmaga a cabeça da serpente. Mas está errado todas as imagens de Nossa Senhora lá esmagando a cabeça da serpente? Não, porque Nossa Senhora está primeiro do lado de Jesus. Nossa Senhora é sua mãe. Nossa mãe também. Então não está errado, mas é uma interpretação, tá? Então isso precisa ficar claro para vocês. Então quem que vai ferir a cabeça da serpente? Quem que vai esmagar a cabeça da serpente? Jesus. Tá? Nesse momento em que Deus fala, porém inimizade entre ti e a mulher, o que eu quero trazer para vocês aqui essa mulher é Nossa Senhora. Mas por quê? Por que não é Eva? A todo momento na palavra que a gente leu está falando de Eva, está falando da mulher. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: como que Deus vai estabelecer uma inimizade entre Eva e a serpente, se naquele momento em que Deus falou isso, Eva já tinha comido do fruto? Eva já era amiga da serpente. Eva já estava no pecado. Não tem como.
entre essas e várias interpretações e várias coisas que eu vou trazer para vocês, tem muitas coincidências. Mas para Deus tem coincidência? Então, quando Deus ele estabelece essa inimizade, o que a gente tem que entender é que é uma inimizade absoluta. Nossa Senhora, ela não experimentou do pecado, então ela não vai provar do veneno, do pecado, da mentira. Nossa Senhora, ela não tem intimidade alguma com a serpente. E Nossa Senhora, ela não vai ser atingida pela serpente. Se Nossa Senhora, ela não vai provar do pecado, ela é o quê? Imaculada. Tá? Então, um ditado muito popular, né, entre nós, a fruta não cai longe do pé. Né? A gente sempre fala isso. Para você conhecer do fruto, para você conhecer do meu filho, você tem que conhecer de mim. Para você conhecer se aquele fruto é bom, aquela árvore é boa. Não tem como fruto ruim nascer de fruto de árvore boa. E não tem como fruto bom nascer de árvore ruim. Estou errada? Então, que Jesus, né, no Novo Testamento, fala pra gente? Justamente isso, que para conhecer da fruta, você tem que conhecer da árvore. Que cada fruto revela a beleza da árvore. Ele fala isso pra gente. Quando Isabel recebe Nossa Senhora, né, que Nossa Senhora recebe o anúncio do anjo, fica sabendo que Isabel está grávida e vai lá e visita Isabel. O que é a primeira coisa que Isabel fala? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. É muita coincidência, né? Então, com relação bom, eu vou trazer um exemplo bem prático, né, pra gente entender. Tem um copo sujo. Você tá no restaurante lá, tem um copo sujo. Trazem um copo imundo pra você lá. E daí você pede uma água pra você tomar. Vai colocar aquela água limpa dentro do copo sujo. Tem como aquela água limpa que você colocou ali dentro permanecer limpa? Então, como que Jesus é Jesus, que a gente sabe que ele veio de uma mulher pecadora? Como que o útero em que Jesus foi concebido é pecador? Como que aquele corpo, aquele sacrário que Jesus ficou por 9 meses era manchado pelo pecado? Gente, não tem como. Então, passa para a próxima. Acho que tem que descer. Então aqui, trouxe para vocês várias respostas e várias correlações entre Eva e Nossa Senhora. Então, do início, Eva se alimentava do quê? Da árvore do pecado, do fruto proibido. Nossa Senhora, ela a todo momento se alimentou do seu filho, do fruto bendito. Por Eva entrou o pecado no mundo, e por Maria entrou a salvação. Por Eva, quando a gente está lendo aqui Gênesis, ela fica conversando com quem? Com a serpente. Serpente é quem? Diabo. Nossa Senhora recebe o anúncio por quem? Por um arcanjo. Eva leva a humanidade à perdição e Maria a Cristo. Eva é desobediente, Maria é obediente a Deus. Eva, no pecado, ela se vê nua, ela começa a se cobrir ali com folhas de figueira. E Nossa Senhora, Apocalipse, ela é revestida de sol. Eva, a desgraça. Por Maria, a graça abundante. Então Eva é a mulher caída e Nossa Senhora é a mulher exaltada. É muita coincidência, não é não? Pra gente falar que não é a mulher? Que aquela mulher ali não é Maria? Vocês entenderam? Se tiver alguma dúvida ainda dentro de vocês, me falem. Que eu quero convencer todo mundo. Mas tá bom.
Então vamos partir para um próximo fundamento. Ah, não é. Aí é uma imagem de Eva e Nossa Senhora, né? Nossa Senhora grávida de Jesus. Achei muito legal. E então Maria Nova Eva em oposição direta ao mal. Beleza? Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 28, não precisa abrir, gente, porque é bem curtinho. Antes da gente falar disso daí, eu só quero dar uma outra referência aqui para vocês com relação a essa correlação, né? No Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, ele começa no princípio. O livro de Lucas, adivinha como que começa? No princípio, também. Então, quando Lucas ele inicia o capítulo dele, capítulo 1, dizendo no princípio, ele já é uma referência àquela mulher, que a todo momento, aquela mulher em que é falada no Gênesis, é Nossa Senhora no Novo Testamento. Depois vocês veem na Bíblia de vocês. Gênesis 1 e Lucas 1. Começa lá no princípio e no princípio. Também não é coincidência, não. Então vamos lá. Então quando Lucas, lá no capítulo 1, versículo 28, ele vai falar: alegra-te cheia de graça, o Senhor é contigo. É a anunciação, então, do anjo Gabriel, a Nossa Senhora, que ela seria a mãe de Jesus Cristo. No grego, quando ele fala alegre-te cheia de graça chama-se, no grego, né, traduzido, keraritomene. É só isso que eu sei falar. Tem a frase inteira, mas eu não vou me arriscar, não. É keraritomene. Keraritomene aparece uma vez na Bíblia também. E keraritomene, a gente, na tradução também, né, vindo para o latim, depois para o português, foi traduzido como cheia da graça. Mas, na verdade, ela é plena da graça. Quando eu te peço de novo o copo, eu te peço um copo cheio, você vai me dar um copo o quê? Cheio, né? Mas você não vai me dar um copo transbordando. Nossa Senhora transbordava. Nossa Senhora não era cheia. Nossa Senhora era repleta. Nossa Senhora não tinha espaço para ela, para o pecado dentro dela. Não tinha, então era plenitude. Keraritomene, então, significa plena da graça, que vem de caris, que é graça. Harito é encher de graça. Keraritomene é agraciada. Agraciada, e keraritomene é plena da graça. Ela é plena da graça, porque o mene é feminino. Então, ela é plena da graça. Então, essa mulher aqui, um arcanjo chegou para ela e falou: alegra-te, plena da graça. Vocês imaginam um negócio deles? Um arcanjo, falando para Nossa Senhora que ela era plena da graça. Tá? Então, keraritomene nas traduções, então, é um estado permanente, não é uma bênção momentânea, é uma bênção que veio lá de antes, lá do passado, e se carrega até hoje com Nossa Senhora. Tá bom? Pode passar, por favor. Então, o dogma ele foi proclamado em 8 de dezembro de 1854, pelo Papa Pio IX, por meio da bula Inefabilis Deus. Nos diz 3 coisas. Então, a imunidade plena de Nossa Senhora, que ela foi preservada de todo pecado desde o primeiro instante da sua existência. Ela recebeu uma graça antecipada, porque Jesus Cristo ainda não tinha nascido. Então, ela recebeu uma graça antecipada pelos méritos de seu filho, por quem Jesus se tornaria. Então, Nossa Senhora é quem é por ser mãe de Jesus. É pelos méritos do filho dela. E redenção preventiva. Então, diferente da gente, que a gente peca para ser redimido do pecado, Nossa Senhora, ela foi preservada. Beleza? Entenderam? Alguma dúvida? Até agora? Vou abrir para dúvida daqui a pouco. Então tá. Então, Maria, ela foi preparada desde o início para ser o sacrário. E aí a gente tem algumas aparições. Desce, amor, mais uma. Pode descer mais uma. Desce.
Continua aí. Então a gente tem algumas aparições que provam o dogma da Imaculada Conceição. É engraçado porque a primeira aparição, ela foi de Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa, em 1830. Então, se a gente pegar os anos aí, foi 24 anos antes do dogma ser proclamado. 24 anos antes do dogma ser proclamado. Então, Nossa Senhora das Graças aparece para Santa Catarina Labouré, e ela fala que naquela medalha, que eu não sei se todo mundo já viu, mas é parecida com essa daqui, ela revela a frase que tem que constar na medalha, que é: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A partir do momento em que essa medalha ela é espalhada por toda a França e Europa, o tanto de cura que aconteceu de doenças, o tanto de coisa, gente, que acontece hoje por milagres de Nossa Senhora das Graças. Então, acho que assim, não tem como a gente duvidar. Está na nossa cara. Está escancarado o que Nossa Senhora é. E o que Nossa Senhora falou para Santa Catarina. Que ela era concebida sem pecado. Não, a gente não pode duvidar disso. E, ainda assim, depois tem mais uma, que é a Nossa Senhora de Lourdes. Então, Nossa Senhora de Lourdes aparece em 1858, que daí são 4 anos depois da proclamação do dogma. Mas Santa Bernadette era uma menina, não me lembro quantos anos ela tinha. Alguém sabe? Eu não lembro. Depois eu falo para vocês. Mas ela era uma menina pobre, uma menina analfabeta. E em uma das aparições de Nossa Senhora para Santa Bernadette, ela fala: eu sou a Imaculada Conceição. Quando Santa Bernadette chega para o padre, para o bispo da época, e fala o que Nossa Senhora falou para ela, eles olham só, não é possível, essa menina ela não está inventando isso, ela não sabe nem falar direito, não sabe escrever, não sabe nada, analfabeta. Então aí fica mais uma vez provado, na aparição de Nossa Senhora, o dogma da Imaculada Conceição. Tá? E pensa, né, naquela época lá não tinha internet. Então, imagina, ela, sei lá, não sabia desse dogma ou não sabia que tinha sido proclamado ou não, né? Mas é isso aí. E tem vários outros dizeres escritos, por exemplo, na carta aos Hebreus, foi escrita em 63 depois de Cristo. Já tinha relatos, já tinha citações sobre a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Então aquilo lá que o meu marido falou no começo, que o dogma, ele às vezes demora para ser proclamado, mas ele já era uma verdade de fé vivida pela igreja. Então assim, o dogma é como se fosse um ponto final. Parem de duvidar, é isso mesmo que é, porque é. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui. Acho que é isso. Vocês têm algum... passa para a próxima. São as dúvidas. Eu trouxe algumas dúvidas para falar para vocês, mas eu quero que vocês tragam primeiro. Porque eu tenho certeza que tem uma cabecinha pensante falando, mas isso daqui, e acolá? Pode falar. Vamos conversar agora. Agora acabou, gente, é isso aí. Depois eu mando o slide para vocês. Alguma dúvida? Não? Uia, então tá bom demais. Não? Pode falar, agora é a hora. Vocês não começam a duvidar lá na casa de vocês, hein? Fala agora. Então tá, então eu vou falar. Pode falar, sua dúvida. Não, eu quero que você apareça aqui. Coisa aqui. Aí. Maria precisou de salvação? Maria precisou de Jesus, então? Maria precisou de Salvador? Claro que sim. Só que ela foi salva de uma maneira um pouquinho mais sublime. Por quê? Porque ela foi preservada. Ela foi prevenida do pecado. Então aí já consta a salvação de Maria, mas ela precisou da salvação de Jesus Cristo. Maria não é um ser superior a Jesus, mas ela é superior aos arcanjos e anjos. Tá bom? E santos. Aí na Bíblia, se alguém virar para vocês lá fora e falar, mas na Bíblia está falando todo mundo pecou.
Está escrito lá na Bíblia, em vários versículos, que todo mundo pecou. Por que Nossa Senhora é exceção? Não desistiram essas ideias aí malucas de vocês, da Igreja Católica? Sabe por quê? Porque na Bíblia também está escrito que todo mundo vai morrer uma vez. Só que Lázaro não morreu duas. A filha de Jairo também morreu duas lá no Antigo Testamento. A viúva de Naim também morreu duas. Ué, mas na Bíblia não está escrito que todo mundo é pecador? Então, mas pela graça, tudo tem exceção. Tudo tem exceção pela graça. Por quê? Deus não pode tudo? Deus é um ser de coincidências? Não. Então Deus pode. E quando Deus quer, Deus faz. E Ele fez por Nossa Senhora. Mas como assim? Como que Nossa Senhora foi preservada de todo pecado lá na barriga da mãe dela já? Lá na barriga de Santana? Jesus nem ele via ainda. Estava lá, ele nasceu depois. O tempo de Deus é diferente do nosso. Ué, Nossa Senhora foi citada como mulher lá em Gênesis, na criação do mundo. Nossa Senhora veio quantos anos depois? Então o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. E por que o dogma tardou tanto? Na Igreja Católica existia uma... Assim, já era verdade de fé, né? Na Igreja Católica esse dogma. Mas existia uma discussão, não vou falar briga, uma discussão entre franciscanos e dominicanos, que falavam que era, que o outro falava que não era, e tal. E daí uns criavam umas ideias, os outros criavam outras, e aí foi quando, no meio dessa confusão entre franciscanos e dominicanos, foi então que o Papa determinou o dogma. Por isso que ele demorou. Bom? Certo, gente? Como que foi esse dogma aí? Como que foi o quê? Muitos vídeos? Esqueci de falar. Obrigada, amor. Nessa proclamação do dogma, tinham 603 bispos. Calma que eu não gravei o número de cabeça. E 546 foram a favor do dogma. De 603, 546. Então era a maioria maioral mesmo. É isso, né? Então tá bom. É isso, gente. Vocês querem ir pro intervalo para daí depois a gente ir para Assunção? Acho que é melhor, né? Amiga, só um comentário, assim, Diga. Na formação passada, né, a Board, ela veio e ela falou que todo dogma, ele nasce a partir de uma heresia, né? E aí, por exemplo, os outros dois dogmas que a gente viu na semana passada, realmente teve uma heresia. Por exemplo, o arianismo, tem um outro lá que tem um nome diferente e tal. O da Imaculada Conceição, estava lendo que não teve, assim, uma heresia em específico. Eram vários pensamentos teológicos na época que eles discutiam que Nossa Senhora, na verdade, foi livre do pecado original depois da concepção de Jesus. Eles ficavam discutindo isso. Se tinha sido depois da concepção de Jesus, se tinha sido quando Jesus ressuscitou, enfim, eles estavam discutindo isso. E por conta disso, daí veio a proclamação do dogma. A igreja veio e cravou que seria dessa forma, né? Que foi na concepção de Nossa Senhora. E também eu já li sobre a história de Santa Bernadette, Nossa Senhora de Lourdes, também é bem legal assim de ler e ver que Bernadette era uma menina muito simples. Ela tinha 14 anos quando ela viu Nossa Senhora. E ela era de um povoado muito simples. E o bispo ficou impressionado dela chegar e falar, eu vi ela fala Imaculada, né? A Imaculada, porque era uma palavra que não era habitual entre as pessoas simples e pobres daquela época. Eles não tinham acesso à informação, eles não sabiam das coisas. Então o bispo logo de cara percebeu que de fato era Nossa Senhora, porque foi feito dessa forma. E era uma palavra muito difícil, né? De ser falado. Imaculada Conceição, gente.
Analfabeta. Mas então ela tinha 14. Obrigada. Eu sabia, achei que fosse 9. É isso. Mas tinha 14. Mas vamos fazer uma pausa. Então é isso, gente. Vamos fazer uma pausa agora, depois a gente fala sobre isso.